Sou Arci Magno da Silva, diretor do EDAT, Educação e Apoio Tecnológico. A empresa foi criada em 1998 com a missão de desenvolver soluções sustentáveis de gestão pública e privada. O EDAT sempre teve como foco o uso inovador da tecnologia da informação. Hoje, percebemos que um dos desafios contemporâneos é a aplicação da inteligência artificial na anonimização de dados. Para elaborar este projeto, buscamos o apoio da PUC-Rio, LNCC, Flopo e Unicarioca, além de contratar renomados especialistas em IA. Um deles é o Wallace Pinheiro, graduado em Engenharia Eletrônica pela UFRJ. Ele lidera nosso time na elaboração de um projeto socialmente relevante para anonimizar dados de acordo com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. O professor Alisson Lisboa, da Flopo, e o Dr. Wallace Pinheiro vão detalhar a proposta que está sendo apresentada à FINEP. Só tive um engajo aí. Olá, meu nome é Wallace, eu sou doutor em Engenharia de Sistemas e Computação e nesse trabalho no EDAD, um dos focos será a identificação de dados sensíveis oriundos de bancos de dados. Esses dados sensíveis eles serão identificados por meio de diferentes técnicas e heurísticas, baseadas em regras, padrões, reconhecimento de entidades nomeadas e aprendizado de máquina, com o uso de LLMs. Nesse contexto, o objetivo é também utilizar as redes generativas adversariais, as GANs. Elas são uma classe de modelo de aprendizado de máquina que compõe-se por duas redes neurais que competem entre si. Uma rede, a geradora, que busca gerar dados fictícios, dados falsos, que não se diferenciam dos dados reais. E a rede discriminadora, que busca identificar esses dados falsos. No final das contas, o objetivo do elemento gerador é enganar o discriminador. E esse processo de competição ele melhora a qualidade dos dados gerados. Além disso, os dados gerados eles não podem ser mapeados para os dados originais, porém apresentam características estatísticas similares, o que permite análise estatística com resultados próximos aos reais. Uma outra coisa interessante é que as GANs podem ser usadas para anonimizar, além de textos, imagens, fornecendo um diferencial importante em relação a outras abordagens. Muito obrigado. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alisson Lisboa, CEO e fundador do Flopo. Bom, a ideia do projeto aí, do Anonymous aí, do privado, ela surgiu com o professor Magno numa reunião entre diversas universidades. O professor Magno representa a Unicarioca, é a universidade da qual ele é cofundador, e ele percebeu ali que o tema da LGPD era um tema muito preocupante a todas as universidades. Isso porque, assim como todas as outras empresas, com décadas de existência, eles coletaram dados de maneira indiscriminada. Dados, documentos, né? Então, documentos contêm dados. Esses dados que estão lá contidos são muitas vezes dados sensíveis. Mas como não havia uma LGPD equivalente, então esses dados eram coletados, os documentos eram coletados de maneira indiscriminada. Isso fez com que, com a sanção da LGPD, que essas empresas passassem a ter um passivo que elas não tinham imaginado. Em caso de não conformidade, isso ser evidenciado, a punição ela pode ser bastante alta, né? A gente está falando de uma multa que pode chegar a 50 milhões de reais. Então, é uma preocupação que ela transcende aí o campo acadêmico, ela passa também por empresas privadas, empresas governamentais, a gente não está falando de multa, mas penalidades administrativas, autarquias também, mas assim, é um processo que ele causa um dano social para o cidadão que tem um dado vazado e também um dano reputacional para a empresa, né? Imagina que uma empresa privada tem um dado vazado, diversos dados vazados, um banco, por exemplo, perde a credibilidade. Então, assim, ainda que o banco pague a multa financeira, tem uma compensação,
a marca foi impactada. A gente sabe como isso afeta a percepção de valor da empresa. Então, ele conversando com a gente, né, com a gente do Flopo, ele resolveu montar um time técnico, e aí muito focado aí na parte de IA, com o Hugo, com o Wallace, com a Isabelle, mas viu também que precisava ter uma empresa para poder fazer a parte de front e trabalhar ter experiência com IA end-to-end, né? E por isso que ele nos contratou e a gente apresentou esse projeto conjunto para o Detro e a gente conseguiu fazer essa POC, né? A gente está desenvolvendo, a gente entrega agora a versão final em fevereiro, mas já tem bastante coisa entregue. Então, de 3 princípios básicos da LGPD, nosso produto ele já tem de 2. Então, são modelos que a gente treinou. O Detro trabalha com mais de 27 documentos somente para permissionários. Então, a gente pode subir um documento aqui. Pode ser esse documento, uma CNH. Ó, ele entende que é uma CNH. Então, aqui tem uma IA, classifica esse documento. E aqui o que vai acontecer é o seguinte. Imagina, aqui o que está acontecendo é um sandbox, né, para o DPO, que é esse encarregado de dados que a LGPD fala, ele possa ver se a anonimização está funcionando para o grupo de operador que ele determinou, isso é, que de fato o grupo que ele escolheu está vendo os dados que são pertencentes, estritamente necessários para ele, que é o que diz a lei. Então eu posso escolher aqui uma gestão acadêmica. O que está acontecendo na prática? Ele está processando aqui, então ele vai anonimizar agora, tá vendo? Ele anonimizou esses dados. Então o que aconteceu na prática? Imagina que o Detro agora tem um operador que está querendo pegar e olhar minha CNH. Tem 2 operadores. Esse operador pertence à gestão acadêmica. Quando ele clicar para abrir o documento, ele vai ver esse documento, tarjado assim. Quando o outro clicar, ele vai ver outra visibilidade. Vocês vão ver. Aqui. Então a visibilidade é diferente. Se eu colocar um terceiro grupo, vai ser uma outra visibilidade. Ou seja, são operadores diferentes, veem dados diferentes. Então, porque eles veem aquilo que é estritamente necessário para a função deles, que é o que a lei chama de limitação de finalidade, o princípio da limitação de finalidade. E o outro princípio é a minimização de dados. Isso a gente já garante na largada, na implementação. Quando, por exemplo, no caso do Detro, ninguém precisa ver o valor da conta de luz de um comprovante de residência. Então, quando a nossa solução encontrou na implementação comprovante de residência aqui também, o valor que ele pagou na nota fiscal, isso não é relevante para o Detro. Então, quando ele encontrou esse documento, ele viu o valor, ele anonimizou, ou seja, ninguém daquela empresa pode ver aquele campo valor, porque ele já foi tarjado. Então, aquele documento bruto, ele é substituído por um documento minimizado. Esse documento minimizado agora ele é consultado por diversos grupos de operadores que vão ter uma anonimização dinâmica. Então, a primeira anonimização é feita na entrada dos dados e a segunda é feita de maneira dinâmica. Então, a gente conseguiu adequar a LGPD, ficando faltando só o ponto do consentimento do titular. E a Isabelle está trabalhando extensivamente com o Hugo nisso, que quando N empresas sobem documentos do Alisson, ela consegue colocar numa mesma carteira todos os documentos do Alisson, quem foi que processou, quais dados foram processados, por que foram processados, quais eram mandatórios, quais eram facultativos, qual o tempo de retenção desses dados, e aí o Alisson, eu, titular de dados, posso gerenciar esse consentimento. Então, é uma outra dimensão que nós estamos dando, a LGPD, o novo ferramental. E vamos muito mais além com esse projeto da FINEP, né? Vamos trabalhar também com áudio, vídeo, criptografia, a prova de quântica, a criptografia quântica. Então, um projeto super interessante, cunho social muito forte, e vai ser uma base muito sólida para que novas IAs se desenvolvam a partir dessa. Agradeço vocês, pessoal. Tenham um ótimo final de ano.